Helena Carter nunca esperava que sua tarde de terça-feira terminasse com um convite para sair do homem mais frio da arquitetura de luxo. No entanto, ali estava ela, parada no suntuoso saguão da Cross & Co., com os dedos apertando firmemente sua pasta. Sr. Carter, chamou a recepcionista. O Sr. Cross vai atendê-la agora. Helena ajeitou seu vestido cinza ardósia, respirou fundo e empurrou as pesadas portas de Nogueira. O escritório de canto no 43º andar estava longe de ser acolhedor. As paredes de vidro do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Chicago. Os móveis eram mínimos, porém tão luxuosos que ela suspeitava que uma das cadeiras de couro cobriria 6 meses do aluguel do seu escritório. Atrás de uma mesa de granito estava Julian Cross, impecável como os rumores diziam. Aos 38 anos, ele tinha construído um império globalmente renomado na arquitetura, famoso por desenhar edifícios tão afiados e distantes quanto sua personalidade. Seus olhos prateados e frios passaram por ela enquanto Helena se aproximava. Sua proposta? Interessante, disse ele sem rodeios. Mas eu preciso de mais que interessante. Preciso ser convencido. Helena engoliu em seco e sentou-se à sua frente. Sr. Cross, minha empresa é especializada em estratégia de marca e transformação de imagem corporativa. Minha imagem, interrompeu ele, precisa ser salva depois do processo dos funcionários, presumo. Ela não demonstrou reação. O público a vê como fria, insensível. Precisamos mostrar outro lado, o homem por trás das torres de vidro, um coração de verdade. Julian deu uma risada seca. Você acha que eu tenho um? Você tem, disse ela firmemente, fixando os olhos nele. Algumas pessoas só escondem melhor. O silêncio se prolongou até que ele se levantou de repente. Amanhã à noite tem um gala beneficente promovido pela Sociedade de Arquitetura Inovadora. Meu conselho está me pressionando para ir acompanhado por alguém que me faça parecer humano. Ele fez uma pausa. Quer provar que sua estratégia funciona? Seja minha namorada. Por uma noite. Helena piscou, surpresa. Vim aqui para discutir negócios, não para fazer teatro de relações públicas. Você terá 5 horas para implementar sua estratégia. Em troca, considerarei seu contrato. Uma transação simples. Ele deu de ombros, observando-a atentamente. A menos que sua confiança não corresponda à sua apresentação. Ela reconheceu o desafio. Essa conta poderia salvar sua empresa, especialmente depois que seu ex-sócio a deixou levando metade dos clientes. Mas fingir ser a namorada de Julian Cross, o mesmo homem que supostamente se recusou a enviar flores ao funeral de uma assistente por achar desperdício sentimental, era outra história. Omni, disse ela com tom firme. Limites profissionais devem ser mantidos, e você deve levar minha proposta a sério. Ele assentiu uma vez. Fechado. Ao apertarem as mãos, Helena ficou surpresa com a firmeza calorosa do aperto, especialmente para alguém supostamente feito de aço. Lá fora, seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Onde o poder vermelho é o jogo, e eu nunca perco. Helena estreitou os olhos, meio irritada, meio curiosa, e respondeu. Eu também não, veja bem. O jogo havia começado, mas nenhum dos dois sabia ainda. No assunto do coração, não há vencedores. Só os corajosos que arriscam tudo. O apartamento de Helena, no 3º andar, no West Loop de Chicago, não era grande, mas estava meticulosamente organizado, assim como a mulher que morava ali. Porém, naquela noite, parecia que um tornado tinha passado por ali, vestidos pendurados nas cadeiras, saltos espalhados pelo chão. E no centro daquele caos estava Helena Carter rodando em frente ao espelho, com um vestido preto de cocktail, que claramente não a convencia. No sofá, Maya, sua melhor amiga e colega há muito tempo, observava com uma mistura de curiosidade e leve horror. Deixe-me entender, disse Maya, tomando um gole do vinho.
Você está prestes a fingir ser a namorada de Julian Cross. Julian Cross, o rei do gelo da arquitetura moderna, só para conseguir um contrato de branding. Helena não parou de ajeitar o vestido. Não é fingir. É uma demonstração ao vivo da minha estratégia. Uma prova de conceito em tempo real. Sabe, tem um artigo online dizendo que ele uma vez proibiu funcionários de rirem alto no escritório porque atrapalhava a eficiência. E você vai entrar no maior gala de arquitetura do ano com esse homem. Helena abriu o armário novamente e tirou um vestido vermelho. Ele me mandou uma mensagem para eu usar vermelho. Maia franzou a testa. E agora você está seguindo o conselho de moda dele? Isso não parece com a Helena Carter que eu conheço. Não é sobre ele, respondeu Helena, segurando o vestido para o espelho. É sobre a imagem. Vermelho é ousado, é memorável. Se eu vou convencer uma sala cheia de arquitetos de elite que Julian Cross é emocionalmente acessível, cada detalhe precisa trabalhar a meu favor. Maia exalou. E se ele realmente tiver sentimentos? Ele não tem, respondeu Helena rápido demais. Ele encara tudo como um prédio, angular, calculista, sem espaço para imprevisibilidade. Exatamente às 18h58 da noite seguinte, um Lincoln preto e elegante parou em frente ao prédio de Helena. O motorista desceu, educado e profissional, e lhe entregou uma pequena caixa de veludo. Dentro havia uma delicada pulseira de safira, elegante e discreta. Anexa, uma nota manuscrita dizia: a presença faz parte da mensagem. J. C. Delane olhou para ela por um momento, então colocou a pulseira no pulso, confusa, intrigada, um pouco desconcertada quando o carro parou em frente ao Hotel Astoria, local do evento beneficente. Não foi o motorista quem abriu a porta para ela, foi o próprio Julian. Ele vestia um smoking perfeitamente ajustado. A iluminação quente do saguão refletia em suas abotoaduras prateadas. Seus olhos se encontraram, e por uma fração de segundo, sua expressão perfeitamente neutra vacilou. Algo quase humano. Você seguiu as instruções, disse ele, desviando o olhar rapidamente para a pulseira. Não se acostume, respondeu Helena, ajustando sua clutch. O canto da boca dele se ergueu. Nem um sorriso, mas algo próximo disso. Começamos nossa apresentação, senhorita Carter. Ela tomou o braço dele. Me guie, Sr. Cross. Nenhum dos dois percebeu as câmeras disparando atrás deles. O grande salão do Hotel Astoria brilhava sob lustres de cristal. Pilar de mármore, tetos pintados à mão e as suaves notas de um quarteto de cordas ao vivo preenchiam o espaço com uma elegante distância. Helena entrou pelo braço de Julian, sua mão repousando delicadamente na pequena curva das costas dela, não muito íntima, mas o suficiente para fazer uma discreta demonstração de posse aos olhos da multidão. Lembra? Ele se inclinou, voz quase inaudível sobre a música. Não mostre medo. Essas pessoas detectam falsidade como sangue na água. Helena não hesitou. Sei como ler uma sala, Sr. Cross. Por isso me trouxe, lembra? Julian lançou um olhar de lado, com um brilho de diversão. Impressione-me, então. Ela não precisou ouvir duas vezes. Helena se moveu pelo salão como uma diplomata experiente. Conversou com líderes do setor, riu com investidores e fez perguntas incisivas e ponderadas que deixaram até os designers mais frios momentaneamente intrigados. Em cada mesa, Julian permanecia perto, às vezes silencioso, às vezes com um humor seco, mas sempre observando-a, não como um estrategista monitorando o sucesso, mas como um homem observando algo que não conseguia explicar. Julian, você andou escondendo ela, disse um homem de cabelos prateados, aproximando-se com uma taça de champanhe. Tentei te arrastar para eventos assim o ano todo, e agora você aparece com uma mulher que realmente sorri. Julian inclinou ligeiramente a cabeça. Walter Kensington, presidente da Cross & Co., murmurou para Helena.
Prazer em conhecê-lo, disse ela, apertando a mão de Walter. Onde diabos você estava escondendo ela? Walter sorriu. E como convenceu uma mulher tão charmosa a passar a noite com você? Helena respondeu suavemente antes que Julian pudesse. O Sr. Cross é surpreendentemente cativante, se você se dispõe a olhar mais fundo. Ele é seletivo com quem mostra esse lado. Walter soltou uma gargalhada sonora. Ah, você é especial. Não via esse homem sorrir em uma década. E então, o braço de Julian apertou sutilmente a cintura de Helena. Uma âncora silenciosa, ou talvez um limite que ele não queria que ela ultrapassasse. 1 hora depois, o jantar começou. Helena e Julian sentaram lado a lado na mesa principal. A luz das velas tremeluziu entre eles, lançando sombras suaves sobre porcelana fina e cristais. Você não tocou na comida, ela disse suavemente. Esses eventos não são para comer, ele respondeu, os olhos ainda fixos à frente. São para performar. Helena tomou um gole de água. Todos performamos, mas você é melhor nisso do que a maioria. Ele virou a cabeça. Perfil psicológico não estava no nosso acordo. Nem uma pulseira de safira. Ela respondeu, tocando delicadamente o pulso. Houve uma pausa, não tensa, apenas plena. O quarteto de cordas mudou o tom. Uma valsa começou a tocar, delicada e deliberada. Julian se levantou e estendeu a mão. Devemos dançar. Helena hesitou. Dançar significava proximidade, e proximidade era perigosa, não fisicamente, mas emocionalmente. A menos que tenha medo, ele desafiou, quieto, mas direto. Ela colocou a mão na dele. Eu não tenho medo. Quando entraram na pista, o salão pareceu desacelerar. Julian a guiou com uma facilidade inesperada, forte, preciso e completamente no controle. Você é cheia de surpresas, disse Helena, mantendo o olhar no ombro dele. Minha mãe insistiu, murmurou ele. Dizia que habilidades sociais são vantagens estratégicas. Isso é tudo o que elas são para você? Vantagens? Ele encontrou seus olhos até recentemente. Sim, sem mais palavras, apenas movimento, luz e a crescente percepção de que seus corpos estavam sincronizados demais para que aquilo fosse fingimento. Quando a música acabou, Julian segurou a mão dela por um momento a mais. Uma câmera disparou próxima dali. Helena ofereceu um sorriso suave. Parece que estaremos na imprensa de amanhã. Bom, disse Julian, indecifrável. Fase 1 concluída. Helena se voltou para ele. Qual exatamente é o seu jogo, Julian? O sorriso dele desapareceu lentamente. Quem disse que estou jogando? Na manhã depois do gala, Helena acordou em um dia que parecia entre o sonho e a realidade. Ainda podia sentir o eco da mão de Julian na sua, o olhar nos olhos dele enquanto dançavam, a forma como ele disse. Quem disse que estou jogando? Ela chegou cedo ao escritório, embora a concentração permanecesse difícil. Enquanto revisava as planilhas do orçamento, seu telefone vibrou. Julian Cross, pode me encontrar em 20 minutos? Estúdio de design, 9º andar. Ela encarou a tela, o coração desacelerando. Estou disponível, respondeu. Julian estava na luz quente entre esboços suspensos e modelos arquitetônicos. Estava de costas para ela, mas a voz era clara. Você veio. Ainda sou uma potencial cliente, disse ela com calma. Tenho a obrigação de ouvir sua proposta. Ele virou-se. Hoje, sem terno, apenas uma camisa branca, mangas arregaçadas, relógio de aço solto no pulso. E, de alguma forma, isso o tornava mais perigoso. Tenho uma proposta, disse ele, olhos fixos nela. Estenda publicamente esse relacionamento. 6 semanas. Não apenas uma noite. Uma campanha. Helena arqueou as sobrancelhas. Uma campanha? Você e eu, um casal. Mantemos o momento. A imprensa positiva continua. Você recebe um contrato exclusivo de branding. E,
Após 6 semanas, nos despedimos cordialmente. Culpa dos compromissos. Sem danos, sem escândalos. Ela cruzou os braços. Você está me pedindo para fingir um namoro com você por 6 semanas? Não é fingir, corrigiu ele. É apenas uma colaboração emocionalmente controlada. Ela não respondeu. A lógica dizia que aquilo era ouro, mas a emoção sussurrava: isso é gelo fino. Há condições, disse ela. Uma, honestidade absoluta a portas fechadas, sem jogos. Combinado. 2. Minha empresa fica com o contrato, independentemente de como o relacionamento termine. Claro. 3. Hesitou. Definimos limites físicos. Mãos dadas, abraços rápidos, talvez um beijo na bochecha. Nada excessivo. Julian inclinou a cabeça. Isso não vai convencer ninguém. Somos profissionais, não atores. Ele se aproximou. Então vamos estabelecer o conforto agora para evitar constrangimentos depois. Julian, eu não acho. Antes que ela pudesse terminar, ele já estava à sua frente, uma mão na cintura dela, e a beijou. Não com força, nem com ganância, apenas com precisão, como um projeto que já tinha esboçado. E o que a surpreendeu não foi a precisão, mas o calor. Havia algo honesto naquele beijo, algo não calculado, enterrado sob a elegância ensaiada. Quando ele se afastou, sua expressão não era mais indecifrável, era incerta. Está estabelecido o ponto de partida, disse ele suavemente. Helena demorou um momento para responder. Isso não fazia parte dos termos. Chame isso de negociação. Ele recuou, olhar ainda firme. Um disparo de câmera. Um dos assistentes do estúdio passou com uma câmera, alheio ao momento capturado. Julian virou-se instintivamente. Helena sorriu levemente. Viu? Parques não são os únicos lugares para a autenticidade espontânea. Julian olhou para ela, não com avaliação desta vez, mas com algo próximo ao respeito. Você é melhor nisso do que eu esperava. Mal arranhou a superfície. Respondeu ela, com o pulso acelerado pelo beijo que não deveria importar, mas importava muito. Já tinham se passado 3 semanas desde que Helena e Julian firmaram seu acordo estratégico. Eles haviam participado de 7 eventos públicos juntos, desde exposições de arte até jantares beneficentes sofisticados. A imprensa adorava. Fotos de Julian puxando a cadeira para Helena, de Helena rindo de algo que ele sussurrava, dos dedos entrelaçados ao cruzarem o tapete vermelho. A campanha era impecável, e esse era o problema, porque Helena já não sabia o que era real. Naquela noite preparavam-se para um leilão beneficente em apoio a bolsas de estudo em arquitetura. Helena estava diante do espelho na cobertura de Julian, ajustando seus brincos de pérola. Atrás dela, Julian saiu do quarto, a gravata ainda desfeita. O vestido vai silenciar a sala toda, disse ele, o olhar demorando-se. Ela se virou, sorrindo com malícia. Um elogio? Deveria gravar isso. Ele se aproximou, arrumando a gravata sem tirar os olhos dela. Não é um elogio, é uma observação. Pausou. Você parece real. Ela piscou. O que quer dizer? Desta vez você não está atuando. Ela quis rir, mas algo no tom dele a impediu. Talvez ele estivesse certo. Talvez os limites que traçaram semanas atrás existissem só no papel. Na semana anterior, quando Julian ganhou um prêmio humanitário de design, ele a beijou sem roteiro, diante do conselho. Sem câmeras, sem momento de PR. Eles nunca falaram sobre isso. Ela ajustou a alça de seda do vestido. Talvez eu esteja ficando melhor em interpretar o papel. Julian olhou para ela com algo indecifrável. Então se virou para pegar o paletó. O leilão estava lotado. Mais uma vez, eram o centro das atenções. Helena sorriu para Julian. O olhar dele era intenso, porém mais suave, o que a mídia chamava de transformação milagrosa. Quando um jornalista perguntou: qual o segredo da conexão de vocês?
Helena estava para responder quando Julian falou primeiro. Ela viu algo que eu enterrei por anos, disse, olhos fixos nos dela, e me fez pensar por que eu escondi isso. Nenhum roteiro escreveu essa frase. Nenhum gerente de PR treinou esse olhar. Helena mal lembrava o que disse depois, mas pelo resto da noite, a mão de Julian não saiu da pequena curva de suas costas. De volta à cobertura, Helena tirou os saltos e caminhou descalça pelo piso polido. Julian lhe serviu vinho. Ela acenou, recusando. Não posso continuar fazendo isso. Ele fez uma pausa. Fazendo o quê? Isso? Ela gesticulou entre eles. Este acordo está escapando das minhas mãos. Julian se aproximou. Você está se sentindo perdida? Não, eu me sinto real. Ele apoiou o copo. Não estou confuso, Helena. Eu sei o que estou fazendo. Então por que você me apresentou a sua irmã na semana passada? Silêncio. Porque meu laptop ainda está aqui. Porque o café na sua cozinha é feito do jeito que eu gosto. Julian se aproximou, voz baixa. Sabe, eu não lido bem com emoções. Vivo pela estrutura, mas com você... Ele parou. Eu esqueci a estrutura. Ela soltou uma risada curta e abafada, mais nervosa do que divertida. Ainda faltam 3 semanas. Ou talvez não precisemos de um prazo. Ela balançou a cabeça, olhando para baixo. Não sei se o que sinto é real, ou se estou apenas envolvida na história que ajudamos a criar. Julian tocou sua mão, gentilmente. Helena, acho que isso já não é mais ficção, pelo menos da minha parte. Ela o olhou, a respiração presa entre a lógica e o desejo, o peso de uma pergunta pressionando seu peito. Posso ousar acreditar desta vez? Helena apareceu na Cross & Co., sem avisar, numa tarde ensolarada, não para falar sobre contratos, nem planejar sua próxima aparição pública. Ela veio para acabar com aquilo. Julian estava na sala de reuniões privada revisando a planta de um novo centro comunitário em Detroit. Quando ela entrou, ele levantou o olhar brevemente, depois completamente, lendo sua expressão. Helena, precisamos conversar. Ele sinalizou para a assistente sair. A porta se fechou. O silêncio tomou conta, como uma terceira presença na sala. Não posso continuar com isso, ela disse, a voz tão controlada que parecia até artificial. Julian não desviou o olhar. O que você quer dizer? Esse acordo? Ela apontou para o espaço entre eles. Isso já não é mais um acordo. Estou perdendo o controle das minhas emoções, e acho que você também. Ele se levantou devagar, sem recuar. Não, eu também não estou mais no controle. Helena soltou uma risada curta de dor. Fui eu quem estabeleceu os limites, criou as condições, definiu o espaço, e fui a primeira a quebrar cada uma delas. Então não chame isso de fracasso, ele disse suavemente. Chame de mudança. Julian, você me apresentou à sua família. Fiquei no seu apartamento 3 vezes na semana passada, e não lembro se foi por conveniência ou conforto. Sua irmã me mandou mensagem perguntando qual vinho eu gosto para as festas. A expressão dele suavizou. Não esperava sentir isso. Pensei que poderia controlar tudo, mas então você... Não era o que eu esperava. Ela se aproximou, mas não o tocou. Faltam 2 semanas. E se eu quiser cancelar a contagem regressiva? A voz de Julian mal foi um sussurro. E se eu não quiser que isso acabe? Helena se virou. Você me disse que emoções são irracionais, ineficientes. Eu acreditei em você. Acreditei tanto que comecei a fechar as minhas também. Ela fez uma pausa, mordendo o lábio. Mas não posso mais. Então deixe-me dizer o que não tive coragem de dizer nas últimas 3 semanas. Julian disse dando um passo em sua direção. Eu me importo com você. Não por causa de um acordo, nem por causa da imagem, mas porque gosto de quem sou quando estou com você. Ela não respondeu. Os olhos dela brilhavam. Mas se você não sentir o mesmo, não vou te prender a nada.
Respeito sua escolha. Uma voz na sua cabeça gritava: corra, fique segura. Mas seu coração, cansado de muros, não disse nada. Você quebrou todas as regras que estabelecemos, ela sussurrou. E vou continuar quebrando. Ele disse: se isso significa que posso ficar com você. Helena levantou o queixo. Encontrou o olhar dele. Sem palco, sem câmeras, só eles. Preciso de tempo, ela disse. Vou esperar. Julian respondeu suavemente, mas não como parte de nenhuma estratégia. Desta vez, estou esperando o real. Ela assentiu uma vez, depois virou as costas e saiu. Não sabia o que esperava do outro lado daquela escolha, mas, pela primeira vez, não tentava controlar nada. 2 dias se passaram desde aquela conversa, mas a distância entre eles não se media em tempo. Era um silêncio. Um silêncio que não era exatamente um fim, mas também não um começo. Na quinta à noite, um convite para o baile do Fundo Nacional de Arquitetura chegou às caixas de entrada dos dois. Um lembrete de que se algo permanecesse pendente, aquela noite seria o momento de decidir. O Hotel Atória brilhava sob as luzes, exatamente como na noite em que se conheceram. Mas, desta vez, Helena saiu de um táxi sozinha. Ela recusou a oferta de Julian de chegar junto. Vou chegar separada. Ela mandou por mensagem. Preciso entrar sozinha esta noite. Ela vestia um simples vestido preto de gola alta, elegante e discreto. No pulso, a pulseira de safira brilhava suavemente, o primeiro artefato do ato deles, mas naquela noite, ela a usava não por estratégia, mas porque sem ela se sentiria incompleta, exposta, como se estivesse entrando em batalha sem armadura. Dentro do hotel, seu coração batia forte enquanto ela cruzava o saguão de mármore. Perguntas giravam em sua mente. Se vim para acabar com isso, por que estou vestindo meu melhor vestido? Por que ainda penso do jeito que ele fica quando ninguém está olhando? Helena? Ela se virou. Julian estava atrás dela, com o mesmo smoking que sempre usava, mas naquela noite havia algo diferente em seu rosto. Não era guardado, nem frio, apenas real. Não tinha certeza se você viria. Eu também não, ela admitiu. Antes que você diga qualquer coisa, Julian disse voz baixa. Quero te mostrar algo. Ele estendeu a mão. Depois de um instante, Helena colocou a dela na dele. Eles não entraram no salão de festas. Em vez disso, Julian a conduziu até o último andar, a suíte penthouse, reservada para convidados de alto perfil. O espaço estava vazio, exceto por uma longa mesa coberta de jornais, fotos, impressões e notas cuidadosamente escritas à mão. Helena se aproximou devagar. Os artigos eram todos recentes. Julian Cross, o filantropo inesperado, como uma mulher mudou o rosto de uma lenda. Abaixo deles, cartões com anotações em caligrafia cuidadosa. Ela bebe café preto, mas nunca depois das 16 horas. Sorri quando alguém menciona sua cidade natal. Pergunte sobre o pai dela. Ainda dói. Helena virou-se, a voz instável. O que é tudo isso? No começo, disse Julian, eu me convencia de que era pesquisa para a performance, mas então comecei a notar coisas que ninguém mais veria, coisas que não tinham nada a ver com RP, apenas você. Ele se aproximou, olhos solenes. Você acha que eu não me importo, mas é assim que eu me importo, não com flores nem com discursos bonitos, mas com atenção, com lembrar. Lena respirou fundo, se esforçando para não chorar. Por quê? Porque eu sabia que, se não fizesse isso, perderia algo real. Pela primeira vez, eu não estava construindo algo de aço e vidro. Eu estava construindo algo a partir do sentimento. Julian fez uma pausa. Mas você não me deve nada. Se quiser sair daqui hoje e classificar isso como experiência profissional, eu não vou te impedir. Não, por favor, sem drama. Helena olhou para a pulseira no pulso. Não era apenas um símbolo. Era uma história de cautela que virou curiosidade, de limites ultrapassados 1 centímetro de cada vez.
e tudo o que ela havia reprimido por semanas desabou sobre ela de uma vez. Você está errada, disse suavemente. Eu te devo algo. Os dedos dele tremularam levemente. O quê? Helena ergueu o olhar. A verdade, que eu perdi o controle também, que decorei o jeito que sua voz muda quando você está cansado, o jeito que seus olhos amolecem quando você fala da sua mãe, o jeito que você fica um pouco mais perto do que o necessário, como se quisesse mais, mas não tivesse coragem de pedir. Ele se aproximou, perto o suficiente para tocá-lo. Eu não vim aqui para acabar com isso. Eu vim porque não conseguia mais imaginar continuar fingindo. Eu vim para recomeçar. Pela primeira vez desde que se conheceram, Julian não respondeu com palavras. Ele avançou e envolveu os braços ao redor dela, não como uma declaração, nem um movimento, apenas como um homem finalmente alcançando aquilo que teve medo de admitir que queria. Sem roteiro, sem flashes, apenas duas pessoas em uma sala onde ninguém mais entraria, escolhendo uma a outra, não por estratégia, não por aparência, mas porque fingir que não sentiam tinha se tornado insuportável, e enquanto saíam daquela sala, ainda de mãos dadas, ninguém disse mais nada. Não precisavam, porque pela primeira vez não havia ninguém observando, nem alvo definido, apenas eles dois, com uma escolha clara. 1 ano depois, a empresa de Helena, Carter & Brand, já estava em todas as listas de firmas promissoras em comunicações estratégicas. Eles abriram 2 novos escritórios, um em Boston, outro em Austin. Sua equipe havia apenas dobrado de tamanho, mas a base de clientes cresceu 5 vezes. Ela não gerenciava mais todas as campanhas pessoalmente. Agora escolhia os projetos com cuidado. Mantinha aqueles que a faziam sentir algo, não apenas os que pagavam mais. Aprendera a confiar no instinto, não na emoção impulsiva, mas na voz silenciosa do coração. Quanto a Julian, ele não era mais o arquiteto frio das capas de revista. A Cross & Co. havia mudado radicalmente o foco para projetos comunitários, escolas, bibliotecas, centros de arte pública, prédios que ele antes teria descartado. Passou a ministrar palestras para estudantes de arquitetura, frequentemente terminando com uma frase que ficava ecoando na sala. A emoção não enfraquece a estrutura, é o que a faz durar. Eles ainda frequentavam eventos juntos, mas agora ninguém perguntava se eles eram reais, porque o jeito que Julian olhava para Helena quando ela entrava em uma sala dizia mais do que qualquer comunicado à imprensa poderia dizer. A pulseira de safira ainda rodeava seu pulso, mas ao lado dela havia um anel de platina, simples, elegante, dado a ela por Julian em uma noite tranquila, sem velas, sem gestos grandiosos, apenas uma pergunta suave. Você confia desta vez? Ela respondeu que sim. Tânia, a melhor amiga de Helena, certa vez a avisou. Não brinque com fogo, a menos que esteja pronta para se queimar. Helena pensou muito nisso, e então percebeu que alguns incêndios não são para destruir. Eles são para aquecer, para iluminar o caminho, para suavizar o que antes era rígido. Julian já fora uma fortaleza de concreto, fria, fechada, inflexível. Agora ele era um espaço com janelas, calor e um caminho que levava até o coração, destrancado. Em um domingo tranquilo, eles caminharam à beira do rio, sem fotógrafos, sem imprensa. Julian lhe entregou um café, preto, sem açúcar, mas desta vez com um toque de canela. Experimentando algo novo? Ela perguntou. Não, ele respondeu. Você me contou uma vez que sua mãe adorava o cheiro de canela no inverno. Helena olhou para ele, silenciosamente emocionada. Era por isso que ela o amava. Não pelos grandes gestos, mas pelos menores detalhes, como as primeiras notas que ele escreveu. No fim, o amor verdadeiro não precisa de estratégia, não precisa de roteiro, precisa apenas da coragem para começar e da decisão silenciosa, dia após dia, de seguir o caminho, apesar do medo, da incerteza ou do cansaço.
Porque o amor não é um ato perfeito, mas uma escolha constante de estar presente, abrir o coração e confiar no que se sente e na pessoa que está ao seu lado.